graça e a paz de Cristo Jesus, Pastor Edmário, mais uma vez, com as nossas meditações na Epístola aos Gálatas, e essa meditação tem a ver com a Reforma Protestante. Estamos no mês da Reforma Protestante, né? E sempre lembrando que a comemoração é no dia 31 de outubro, né? Porque justamente em 31 de outubro de 1517 que houve a reforma, né? O marco da reforma, com a fixação das 95 teses de Martinho Lutero na Catedral de Wittenberg. Né? Catedral, para ser mais exato, castelo, né? No Castelo de Wittenberg, na atual Alemanha. Então, pois bem, continuando aqui a nossa meditação, estamos agora em Gálatas 2, versículos 1 ao 10. Diz assim o texto: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Pois bem, essa leitura aqui é uma leitura descritiva que o apóstolo Paulo faz acerca da sua vida como pregador do Evangelho. E no capítulo anterior, como vimos, Paulo ele não simplesmente teve a experiência dele de conversão e saiu pregando e se tornou missionário de uma hora para outra. Não. Houve todo um processo. E tanto que a gente pode ver aqui que no versículo 1 desse capítulo 2 fala 14 anos depois de que... Aí a pergunta fica, né? Depois de quê? Que pode-se ver o seguinte: no encontro que ele teve decorridos 3 anos antes, ou seja, isso decorridos 3 anos, no versículo 18, vê que houve a conversão, passou-se 3 anos e ele teve contato, um primeiro contato com Pedro, no caso Cefas, né? Que é o nome grego para Pedro. E aí você tem também, né, no caso, até eu vou conferir também, né, se Cefas é nome grego ou nome aramaico, né? Depois eu vou verificar isso. Quer dizer, de uma forma ou de outra, Paulo não pregou o evangelho de uma hora para outra. Houve um período até ele começar a pregar oficialmente, reconhecidamente como apóstolo. Até ele chegar a apóstolo, não foi num estalo, como muitos hoje se colocam já como pastores, como líderes, apóstolos, etc, etc. Não. Ele passou um tempo, ele teve que ganhar experiência, desde que recebeu a revelação de Cristo. Então a gente pode perceber aqui, que no versículo 2, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Quer dizer, Paulo se debateu com um problema.
que era o problema justamente de muitos que tinham entrado na igreja cristã e se colocar na posição de querer judaizar a fé cristã. Então colocar, além da graça para a salvação, era colocado também a obediência estrita à lei. E essa lei que estou falando aqui é lei cerimonial, lei civil judaica, quer dizer, todos os costumes e rituais do judaísmo, eles deveriam também ser obedecidos de ponta a ponta no meio da igreja cristã, o que Paulo foi veementemente contra, já que ele já sabia desde cedo que o trabalho dele deveria se dirigir a quem? Aos gentios. Então a gente pode ver aqui, no versículo 4, isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. E aí podemos ver, já no versículo 7, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, o da circuncisão, e aqui ele resolve enfatizar bem a questão de não deixar o nome Cefas e Pedro, né? Assim, como se pode dizer, implícito, mas sim deixar de maneira bem clara a diferença do ministério dele em relação ao ministério de Pedro. Ele coloca aqui, ó, pois aquele que operou, versículo 8, eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, quer dizer, já se percebia aí nessa época duas frentes de ação missionária dos apóstolos. Uma direcionada aos gentios, que foi dada primeiramente a Paulo e a Barnabé, e a outra, Tiago, Cefas e João, o evangelista, para os judeus. Então, de uma maneira bem clara aqui, Paulo está falando que o evangelho que ele pregava, evangelho diretamente vindo da parte de Deus. E aí, nesse sentido, qual é a chave? Qual é a chave de entendimento disso? Como a Reforma fala, sola gratia, ou seja, somente a graça. A graça é o ponto principal desse texto. O ponto principal. E não invencionices. E não que a gente vê muitas vezes por aí das pessoas quererem retornar a um evangelho judaizante. Quer dizer, reconstruir todos os costumes, reconstruir todas as práticas da época do Antigo Testamento e também do período interbíblico. Quer dizer, isso inclui Hanukkah, isso inclui Purim e etc. Quer dizer, coisas que já passaram, como diz a Epístola aos Hebreus, sombras de coisas que passaram e que hoje a gente tem algo muito mais perfeito, que é o Evangelho da graça de Cristo Jesus, que é o suficiente para nós. Principalmente nós, no caso, gentios. Nós somos gentios, não somos judeus. Hoje, a ideia de ser um verdadeiro judeu, segundo as Escrituras Sagradas, é aquele que é fiel a Cristo, aquele que é justificado, pois, mediante a fé. Como diz lá em Romanos 5, versículo de número 1. Então, quer dizer, essa é a ênfase da Reforma Protestante. Vivemos pela graça. Lembrar-se disso, de vivermos pela graça. A lei para nós hoje só tem valor em que sentido? Como diz o apóstolo Paulo aqui, nesse versículo 10, de não nos esquecermos dos pobres, de não nos esquecermos de ajudar aos necessitados, de não esquecermos também de amar ao próximo como Cristo nos amou. Ou seja, e também amar esse próximo como nós amamos a nós mesmos. Então quer dizer, vivenciar a lei moral, os 10 mandamentos em seu espírito de lei moral. E isso tem valor em que sentido? Não o valor de obtermos salvação, mas o valor de agradecermos a Deus por tão grande salvação.
E é isso que a Reforma Protestante quer ensinar para a gente. Mas mais ainda, é o que Deus fala conosco, de vivermos pela graça. Deus abençoe. Aguarde então nosso próximo vídeo, né? E que você seja verdadeiramente abençoado em todo o tempo em Cristo Jesus. Amém.